olhando para ti mesmo. Ou seja, se eu falo, a Bíblia diz assim falai, eu assim procedei. Você notou que quando nós tentamos julgar alguém, é assim, ó. Se eu faço isso assim, eu tenho 3 que está apontando para mim. Mas, queridos irmãos, amados, igreja do Senhor, se existe um muro de separação entre nós e o nosso Deus, é um muro que se chama pecado. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus do lado de lá e vejo eu do lado de cá. A Bíblia diz em Isaías 59 assim, que os ouvidos do Senhor não está fechado para que possa ouvir. Mas também diz que o seu braço, as mãos do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Aleluia. Salmista Davi, ou seja, o rei Davi, quando ele peca contra o Senhor, ele ficou numa situação complicada. Quando falamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas também foi um homem que era sujeito ao pecado, e veio pecar lá. Todo mundo conhece a história. Davi pecou, se distanciou um certo tempo de Deus, mas ele reconhece. Davi se humilha, e a Bíblia diz que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não por sermos nós segundo o coração de Deus, ou até mesmo esconder a palavra, que muitas das vezes não pecamos. Se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aqui no capítulo 6, no livro de Gênesis, diz assim, aleluias, e acontece que como os homens começam a multiplicar sobre a face da terra, também multiplicou o pecado. Versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda indignação de pensamentos de seus corações era má continuamente. Então no versículo 6 diz que Deus diz assim, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Aleluia. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito do homem. Deus errou. Será que Deus errou nisso? Com tanto projeto que Deus tinha bom para nós, criando nós a sua imagem, a sua semelhança, agora Deus se arrepende? Aleluia. Queridos, o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é grande. Aleluia. Mas nesta noite eu não poderia sair daqui sem reconhecer que se eu, aleluia, embora Deus olhando dos céus à terra não viu um justo sequer, mas que eu reconheça que o sangue de Jesus Cristo foi para me dar o perdão. A Bíblia diz lá em 53 que Ele leva os meus pecados, aleluia, através, aleluia, do sacrifício. Ele nos dá o perdão, Ele, aleluia, perdoa os nossos pecados. Ele sofre a cruz para dar a sua própria vida, porque o seu amor foi maior, o seu amor foi grande. Poderia eu pecar? Em todo tempo, se eu não estiver na presença de Deus Senhor, cobre com teu sangue, reveste com teu Espírito Santo, para que eu não transgrida, para que eu não peque, porque se o pecado me divide, me separa de Deus, aleluia, aquele diz a Bíblia que é nascido de Deus, está lá em João
Depois eu lerei ali para os irmãos rapidamente. Aleluia, aquele que é nascido de Deus não peca. Aleluia, vamos buscar graça de Deus, intimidade com Deus, temor de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, para que possamos ter o Senhor na nossa vida em primeiro plano, em primeiro lugar, e que nada possamos trocar por nada o amor de Deus na nossa vida, o nosso chamado, a nossa escolha, o nosso nome no livro da vida. Não perdemos o direito da vida eterna, porque somos cidadãos, somos eleitos, somos coerdeiros da graça que um dia, aleluia, o Senhor nos deu. Glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele pecadinho de estimação, aquele lá, Deus também manda que nós venhamos deixar para lá. Deus. Aquele momento só, que você está só, lá no silêncio, na sua casa, no seu ritmo, no seu dia a dia. Como que você tem sido na presença de Deus? Você tem temido ao Senhor? Você tem temido a Ele? Como se Ele, aleluia, realmente está do seu lado? Não venha entristecer o Espírito Santo do Senhor em tempo algum. Aleluia. O pastor lia ali nesta noite que se o atalaia não falar, se o atalaia não pregar, Deus vai requerer da mão do pastor no último dia, porque ele não pecou contra o pecado, aleluia, ele não pecou contra o adultério, ele não pregou, aleluia, contra a fornicação, ele não pecou contra o roubo, aleluia, contra o pecado, ele não bateu contra o pecado, ele queria levar de qualquer maneira, não. Então ele fala com ousadia, porque Deus está preparando para si e quer preparar para si um povo seu, zeloso, especial, de boas obras, e esse povo pode ser você, pode ser você nessa hora, meu Senhor, meu irmão, minha irmã, fuja do pecado e ande com Deus, porque aleluia, mais vale estar na presença de Deus do que ele andar e abraçar este mundo que nós vivemos, que não tem nada para nós. Senhor, é verdade, Senhor. Aleluia. É verdade, Senhor. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o seu pecado. Ele aborrece o meu pecado. Aleluia. Todo aquele que é pecador, ele reconhece. Lembra do ladrão na cruz? Senhor, lembra de mim hoje, quando estiver no teu paraíso. Aleluia. No mesmo momento, quando há o arrependimento, quando há a humildade, a humilhação na presença de Deus, quando há o reconhecimento, Oh, meu Deus. o Senhor Jesus passa as suas mãos, Ele passa as suas mãos, e aí vem o perdão, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Escondi é temer, esconder é, aleluia, colocar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Vamos para as cartas de João. Deus 3,16, versículo tão conhecido de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém. Oh, meu Pai. Veio o pecado? Veio, mas veio Jesus, o advogado. Ele veio para intermediar. Ele entra na sua causa. Ele diz assim: não, aleluia, eu entro na sua causa. Eu entro com perdão. Você entra na humilhação, eu entro com perdão. Capítulo 3 das cartas de João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Purificar-se a si mesmo. Amém. Olha para Jesus. Glória a Deus. Olha para o Senhor. Ele é perfeito. Ele não tem imperfeição. Ele é reto, ressurreto. E todos nós que vamos para a oração, para o jejum, para a santificação, nós, aleluia, podemos entrar num estágio de ser mais santo, Amém, papai. mais perfeito, e nos ausentarmos da vida do pecado. Veja o amor de Deus, aleluia, que nós estamos lendo. Qualquer que nele tem essa esperança. E o 4 diz assim: qualquer que pratica, olha aqui, o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis, verso 5, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha para Jesus, ele é perfeito, como disse, ele é ressurreto, ele não tem perfeição, e ele veio para nos libertar, para nos purificar, fazer povo seu, filho seu, herdeiros da promessa, cidadão do céu. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui aguardando a volta que o pastor pregou aqui nessa noite, no início do culto. Se estivermos aqui, aleluia, e não imaginarmos que isso aqui tudo vai acabar, tudo vai terminar, e que a igreja ela vai subir, então para nós não tem sentido. Não adianta você vir para o culto, ouvir uma pregação de autoajuda, que você vai comprar um carro zero, que vai sair um apartamento, coisas da terra, mas não é pregado contra o pecado. Se você não se humilhar, não entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque larga espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. Aleluia, não estou sendo Senhor, me ajuda. coerente com a palavra. Aleluia. Verso 5: mas bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E o verso 6 diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece nele, aleluia, qualquer que permanece em pecado, aliás, não viu e nem conheceu. O verso 7 diz assim: filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa gloriosa. O verso 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus, e nisto é manifesto, aleluia, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama o seu irmão também não é de Deus. Aleluia. E aí vai. Meu Deus. Quem é nascido de Deus aqui nessa noite? Quem é nascido de Deus? Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não é crente? Levanta a mão. Aí, ó, todo mundo já conhece a Jesus. Ah, mas os crentes não pecam. Quem disser que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas nós fomos chamados para crer no sangue de Jesus Cristo, que purifica, aleluia, de todo pecado. Aleluia. As mãos do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Os ouvidos do Senhor não está fechado para que possa ouvir. Ah, eu fui numa igreja. Eu fui numa igreja num culto. Daí começaram a bater no pecado.
estava bom, mas só que Ele prepara, Ele nos, aleluia, aleluia, a mensagem da palavra, ela nos leva a entender que não existe céu, Meu Deus. aleluia, sem reconhecimento, Meu Jesus. sem humilhação. Então faça como Davi, esconda a palavra de Deus no cantinho do seu coração, e todo dia, todas as manhãs, aleluia, reconheça, Senhor, mais um dia eu estou dando um passo na tua presença. Não deixe que eu venha, aleluia, transgredir, que eu venha pecar, que eu venha falhar novamente, que eu quero subir no arrebatamento da igreja. Eu quero naquele dia estar com o Senhor. Eu quero naquele dia, aleluia, entrar na cidade santa pelas portas. E a Bíblia diz que não entrará o adultério, o pecado, o homicida, o ladrão, o mentiroso, todo aquele que pratica injustiça. Mas para a igreja de Cristo haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quer sentir o governo de Deus? Quer sentir o governo de Deus na sua vida? Então entre para a oração, entre para a consagração. Aí Deus vai começar a mover. Você vai ver que você vai ser cheia dessa graça, dessa bênção, desse poder glorioso. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Estamos na oração. Eu creio, meu Deus, que o meu Deus é um Deus que vai fazer coisas gloriosas nessa igreja. Como disse o pastor, já estou vendo Deus mover as águas. Aleluia! Que será o ano da colheita. Será o ano da colheita, pastor. Aleluia. Você crê? Creio. Aleluia. Tenho certeza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós também, aleluia, deixamos o nosso convite para o pastor Domingos. A hora que sentir de estar ali conosco, na IDA, na Igreja dos Adoradores, para juntos nessa comunhão gloriosa. Desde que conheçamos o pastor, a irmã Raquel, aleluia, nós temos essa comunhão, já tivemos aqui, e hoje o Senhor nos concedeu que tivéssemos aqui novamente. E foi muito bom estar nesse lugar, conhecer novos irmãos. E eu peço oração, aleluia, para essa igreja, para o pastor Jurandir, e que Deus possa abençoar. Quero devolver o microfone ao pastor, a palavra, e que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo, por mais essa oportunidade, pessoal. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus, pastor Jurandir. Eu quero, antes de terminar,